seja a tua provisão, em nome de Jesus. Você diz? Amém. Fica à vontade para fazê-lo, em nome de Jesus. Enquanto você se dirige ao gasofilácio, eu quero convidar você a abrir em Ezequiel 37. Ezequiel 37, glória a Deus. Ezequiel capítulo 37, eu quero falar nessa noite sobre restauração. Glória a Deus. Restauração no vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37. Eu vou convidar você para ficar de pé e nós vamos dar um sois bem-vindo bem caloroso aos irmãos que nos visitam nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Em breve nós vamos dar um abraço aí. Ezequiel 37, vamos ler esse livro aí, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, povo meu. Eu porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nosso clamor nessa noite é por restauração. O Senhor falou isso ao meu coração. É noite de restauração para muitas pessoas que estão aqui e para muitas pessoas que estão nos acompanhando. Fale conosco nessa noite. Pai querido, traga-nos entendimento, iluminação desse texto que já foi revelado há tanto tempo atrás ao profeta Ezequiel.
nos abençoe. Em nome de Jesus, você diz amém? Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, é interessante, porque Ezequiel significa Deus fortalece. Não sei se você sabe disso. Deus fortalece. O que está acontecendo aqui para nós entendermos o contexto? Deus pega o profeta Ezequiel, conduz a um cemitério em céu aberto, esse é o vale, e ali era um grande cemitério, e ali já havia sepultado exércitos e exércitos. Havia se passado muito tempo, e o que restou ali naquele ambiente era apenas farinha, pó, daqueles que um dia era exército. Quando Ezequiel tem essa percepção, quando Ezequiel tem essa revelação, Deus está falando que essa era a situação atual da nação, a casa de Israel. A casa de Israel, ela precisa ser entendida como toda a nação. Nós estamos aqui já longe da divisão do reino. A divisão do reino acontece em 931 aproximadamente, com Roboão assumindo o trono, filho de Salomão. Mas esta palavra, ela é dirigida tanto ao reino do norte, quanto ao reino do sul. Reino do norte e reino do sul. O reino do sul tem como capital... Alguém vai ganhar uma caixa de bombom do Cacau Show? Jerusalém, uma caixa de chocolate. Capital do reino do norte, me devolve a caixa. Me devolveu, Samaria. Então está falando desses dois reinos, reino do norte e reino do sul. Reino do norte e reino do sul, a casa de Israel estão mortos, sem vida, estão sem esperança. E esta palavra retrata a situação daquela nação. E por que aquela nação estava naquela situação? Porque havia quebrado aliança com Deus. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul quebrou aliança. Eles entraram pelo caminho da rebeldia, da apostasia, da indiferença. Viraram as costas para Deus. Quando isso aqui aconteceu na íntegra, na prática, em 722, Reino do Norte, a Síria era superpotência na época, a Síria invade o reino do norte, Israel, Samaria, e acabou com o reino do norte, acabou. Reino do norte nunca mais veio a se estabelecer como reino. Quando acontece em Jerusalém, meados de 586, agora quem é a grande superpotência é Babilônia, Nabucodonosor. E se você quiser ler com riqueza de detalhes que eu estou narrando, você precisa ler Lamentações, Jeremias, Abacuque, livro de Daniel, Ageu, você vai ter uma percepção do que eu estou falando aqui, bem resumidamente. Quando o profeta está narrando essa história, ele compreende, porque de fato o reino do norte nunca mais se estabeleceu por causa da Síria. O reino do sul fica 70 anos cativo na Babilônia. Então essa era a situação, esse é o retrato, o vale de ossos secos. Mas tudo começou por causa de quê? Uma quebra de aliança. Uma quebra de aliança. E a casa de Israel, o povo de Deus, estava aqui, amados irmãos, em uma situação catastrófica, uma situação muito difícil. E para Deus dizer quão catastrófico, quão trágico é aquela situação, Deus traz essa revelação ao profeta. Quem olha para o cenário vai pensar assim, não tem esperança. Tem esperança. Eu estava lendo o texto aqui, até segurei para não rir, porque é muito doido. Você chega no cemitério, tira uma cova, ouça a palavra do Senhor. É um pouco doido isso aí. Então, esse é o contexto. Quantos me entenderam, digam amém. Todas as vezes que você lê esse texto, alguém te perguntar, você tem que ter isso em mente. Reino do Norte, Reino do Sul foram levados cativos, agora eles estavam longe da sua pátria, não havia esperança para esse cenário. Só que Deus leva o profeta a esse cenário, como está no versículo de número 1,
faz o profeta ter uma visão completa da situação, e Deus faz promessas dentro desse cenário, que Deus iria restaurar a sua nação. E eu pergunto à igreja aqui nessa noite: Deus restaurou sim ou não? Deus restaurou. Deus restaura Jerusalém, Deus restaura o Reino do Sul 70 anos depois, 90 anos depois, 140 anos depois, alguma coisa assim. Vocês conhecem bem isso aqui. Deus restaura usando Neemias para restaurar os muros, Esdras para restaurar a lei, Zorobabel, Josué na época do profeta Ageu para restaurar o templo. Então Deus, ele promete e as coisas acontecem. O profeta tem uma revelação do caos, mas ao mesmo tempo o profeta tem uma revelação da restauração. E isso é extraordinário. Isso é magnífico, vindo de Deus. Porque, meu irmão, pode ser que você está vivendo o pior momento da sua vida. Pode ser que você está vivendo os dias mais cinzentos. Pode ser que você está atravessando os desertos mais áridos da sua história. Pode ser que você esteja atravessando os vales mais profundos. Mas essa palavra inspira-nos, encoraja-nos a olhar para Deus e esperar dias melhores. Dias melhores. Não é o que o salmista diz no Salmo 30, se eu não estou equivocado? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã bem cedo. Tá, eu dei para você o contexto. O que isso tem a ver com a gente domingo, 1º de agosto de 2021? O que isso tem a ver comigo? Quais implicações? O que Israel não estava percebendo que Deus leva o profeta a perceber? A tragédia que estava vivendo. Irmãos, o primeiro passo para a restauração acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu matrimônio, no seu ministério, seja qualquer área da sua vida, é você reconhecer e admitir: eu não estou em uma situação legal. Minha situação está trágica. Minha situação está catastrófica. A minha situação está para desespero. Há muitas pessoas que, embora estejam atravessando situações dificílimas, há muitas pessoas que é aquele pior cego que existe. O pior cego que tem é aquele que não quer ver. Israel e Jerusalém não percebem o caos que eles estavam vivendo. Aí Deus levanta o profeta e diz assim: profeta, mostra isso para eles. Você precisa ter coragem para encarar a situação como ela está. Você precisa ter coragem para admitir: olha, eu estou em uma situação ruim, eu estou em uma situação deplorável, eu perdi muitas coisas. Esta é a minha situação, irmãos. A restauração começa quando nós admitimos aonde estamos e como estamos. Não tem como ter restauração para quem finge que não está acontecendo uma situação que todo mundo está vendo. Quando é que começou a restauração no filho do pródigo? No pródigo, melhor dizendo. Essa aí foi muita, né? Quando é que aconteceu? Lucas capítulo 15, ele está lá tratando os porcos, e um momento assim, caindo em si, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como jornaleiro. A palavra diz caindo em si. Não adianta eu falar para você que você precisa mudar. Não adianta eu falar para você que você precisa tomar uma posição. Não adianta, eu posso até te ajudar. E nós estamos aqui para isso. Mas a nação não admitia, a nação não admitia isso aqui. E Deus leva o profeta a abrir os olhos, a despertá-los para essa situação. Meu irmão, você quer restauração? Você precisa aprender a abrir os olhos para a tragédia que você está vivendo. E não é para você ficar desesperado, não é para você chutar o pau da barraca, não é para você desistir. A sua restauração, ela vai começar exatamente quando você admite, caindo em si. Ele cai em si e ele o quê? Se levanta. Eu não estou te convidando a olhar para a situação caótica, catastrófica que você está vivendo, para você entrar em desespero. Eu estou convidando você a encarar de frente essa situação difícil que você está vivendo. Você admitir: não está legal, eu não deveria estar como estou, eu não deveria estar neste lugar, e se levantar. Tem pessoas que vão vivendo, fingindo que nada está acontecendo. É um casamento que vai mal, mas nunca tem um confronto, nunca tem uma conversa franca.
situações na empresa que você evita Beltrano, Cicrano e precisa resolver e você se esquiva. É uma mudança que você precisa ter acerca de você mesmo. E você vai com aquela filosofia de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E todo mundo percebe que precisa haver uma mudança. O único que não percebe é quem? É você. Olha o que Deus fala ao profeta, verso 1: veio sobre minha mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. O profeta tem um diagnóstico do que está acontecendo. Você precisa parar, olhar para você, olhar para o seu casamento, olhar para a sua vida profissional, olhar para a sua vida espiritual, olhar e admitir o que precisa ser mudado. É a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto. Em segundo lugar, quando é que a restauração acontece na minha vida? Justamente quando eu assumo a responsabilidade. Irmãos, o coach trata de um negócio muito interessante que chama autorresponsabilidade. Nós precisamos parar de ficar culpando os outros por causa dos nossos infortúnios. Nós precisamos parar de ficar responsabilizando as pessoas por causa dos nossos desencontros. Lembra da minha introdução? Por que isso aqui aconteceu? Quebra de aliança. Você não chegou nessa situação catastrófica à toa não, meu irmão. Você não está no fundo do poço por estar, alguma coisa aconteceu. No caso do ter sem apreço, é pecado. Não estou dizendo que toda situação adversa, todo sofrimento, toda angústia é oriunda do pecado. Talvez em um dado momento você se entregou ao descuido, à negligência, à apatia. Em um dado momento você flertou com quem não devia flertar. Em um dado momento você pegou um caminho que não é pecado, mas foi um embaraço. Isso foi te tomando. Quando você acordou, onde é que eu estou, gente? Olha o que eu fiz com a minha vida. Olha o que eu fiz com o meu casamento. Olha o que eu fiz com os meus sonhos, com os meus projetos. O que levou a casa de Israel a tal situação foi a quebra da aliança, foi o pecado. Meu amado, você precisa orar. E algumas pessoas aqui nessa noite que me ouvem, estão nesse auditório, não precisa nem orar. Você sabe muito bem o que Deus está falando com você. Aonde iniciou esse processo? Aonde iniciou a queda? Lembra da igreja, uma das igrejas do Apocalipse, capítulo 3, se eu não estou equivocado, a igreja de Éfeso. A igreja, irmão, olha, pregava, tinha apóstolo, a igreja tinha ação social, a igreja tinha clínica de recuperação, a igreja, ela tinha vários movimentos. Depois você lê em casa, Efésios capítulo 3, e o Senhor diz assim: olha, puxa vida, vocês fazem tudo, mas falta em vocês o quê? Amor. Lembra da onde vocês caíram? O que te passou a perna? O que te levou à queda? O que te levou a essa situação tão ruim, tão catastrófica? No caso do ter sem apreço, é pecado e rebeldia. Talvez algumas pessoas que me ouvem aqui nessa noite, você está passando justamente uma situação tão difícil, tão angustiante, tão catastrófica, por causa do pecado, por causa da rebeldia. Talvez outros foi por causa da negligência. Assuma a responsabilidade. Minha situação não está legal. Eu admito, eu vou me levantar em nome de Jesus. Deus vai me dar vitória sobre isso. Aonde eu caí? Deus fala, igreja de Éfeso, lembra de onde você caiu, volta lá. Amados irmãos, a restauração, ela acontece, é interessante, né? Que essa restauração acontece aonde não havia a menor probabilidade de acontecer. O cemitério. Talvez o seu casamento, a sua vida, a sua história está sem vida. Redundância isso aí, está sem vida. Está sem a presença de Deus. Talvez você olhe para essa situação e diz assim: olha, é impossível. Perceba, profeta, esses ossos podem viver? O profeta não ousa responder: Senhor, tu? Irmãos, aqui para nós, Ezequiel poderia dizer: Senhor, não tem como.
Irmãos, mais, decanta labassuri, anda lá, mas o Deus que fez aqui é o Deus que pode fazer nas nossas vidas. É o Deus que pode fazer nas nossas vidas. Olha, os ossos estavam sequíssimos. Qual que é a ideia que traz? Passou muito tempo. Os ossos estavam sequíssimos. Significa o quê? E era irreversível. Pastor, a situação está tão crítica. A minha situação está tão crítica que eu acho que não tem como. Pastor, já tem tanto tempo que a minha situação está assim, eu não sei se Deus pode fazer. Irmãos, não importa quão grave seja, quanto tempo tem passado, Deus é poderoso para reverter essa situação. Deus é poderoso. O profeta poderia ter racionalizado: olha, Deus, é o seguinte, Jeová, os ossos estão sequíssimos, irreversível. Bom, se esses ossos estão sequíssimos, significa que tem muito tempo que está nessa situação. Irmãos, para Deus não há situação que Ele não possa mudar. Não há situação que Ele possa mudar. Por mais tempo que o seu casamento está assim, por mais tempo que a sua vida está toda bagunçada, por mais tempo que você não vislumbra a glória de Deus na tua vida, meu irmão, depois de 12 anos, a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada. O sujeito do tanque de Betesda, se não me falha a memória, João capítulo 5, ele estava há quanto tempo ali? Perto de 40 anos. Jesus foi lá e levantou aquele paralítico. Depois de 4 dias, João capítulo 11, Lázaro já estava morto e cheirava mal, mas Jesus de Nazaré chegou na aldeia de Betânia e disse: Lázaro, saia para fora. Não importa quão grave esteja, não importa há quanto tempo esteja essa situação catastrófica, eu venho nessa noite como profeta Ezequiel, meu irmão, profetizar sobre a tua vida. Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso, decanta lá, bassuri, anda lá, marras, para restaurar. Anda lá, bassuri, anda lá, marras. Amém? A restauração vem. Independente do quadro, independente do tempo, independente. Deus faz uma pergunta a Ezequiel, essa pergunta ela é pedagógica. Confira, 37, verso 3. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Essa pergunta é o seguinte: Deus leva-nos a refletirmos até onde eu vou e até onde Ele vai. Entende? Às vezes, irmão, nós queremos fazer papel de Deus. Às vezes nós queremos ser Deus. Eu já falei com vocês aqui, eu tinha um professor que ele brincava na sala de aula assim: tem gente que pensa que é Deus, agora tem gente que tem certeza que é Deus. Tem gente que só pensa, agora tem gente que tem certeza. Ezequiel, poderão esses ossos viver? Deus leva Ezequiel a pensar até onde Ezequiel poderia ir e aonde Deus entrava. Deus leva Ezequiel a lembrar: onde você não vai, aonde você não faz. Deus estava falando para Ezequiel entre linhas: o que você não pode fazer eu faço, aonde você não pode ir eu vou. Meu irmão, não entrega os pontos, não chuta o pau da barraca, não desista, decanta lá, bassuri, anda lá, marras. O que você não pode fazer, Deus faz. Aonde você não pode ir, Deus vai. Aonde você não pode tocar, Deus toca. Deus toca. Deus toca no coração da sua esposa, Deus toca no coração do seu esposo, decanta lá, bassuri, anda lá, marras. Deus toca no coração do seu filho. Deus vai onde não vamos, Deus faz o que não fazemos. Vou desistir, não tem como, não tem para mim, não tem para você. Lucas 1,37, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Isaías 43, verso 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amados, essa pergunta leva-nos a essa reflexão. Até onde eu vou? Há um limite para mim, há lugares que eu não acesso, há coisas que eu não consigo fazer, mas eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Segundo lugar,
Verso 7 diz assim, olha o 37:7. Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Quando é que o reboliço aconteceu? Enquanto eu profetizava. Existem, eu vou usar o termo liberação de Deus. Existem favores, intervenções de Deus que vai acontecer na sua vida durante essa semana. Vai acontecer no decorrer desse ano ainda. Mas eu creio piamente que eu estou pregando aqui para um público que enquanto nós estamos aqui adorando, pregando, ouvindo a palavra, nos rendendo a Deus, alguma coisa está acontecendo ao teu favor. Enquanto eu profetizava, houve um reboliço, cada osso se juntou ao seu osso. Meu irmão, é maravilhoso estar na igreja, é tremendo, é profundo, é inexplicável, é extraordinário. Nós estamos na presença dele, enquanto nós estamos aqui, Deus está fazendo alguma coisa. É por isso também que nós estamos aqui, ele está trabalhando. Isaías 64, acho que é o 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se perceberam, nem com os olhos se viu, um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Verso 5, 37:5. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Ezequiel, poderão esses ossos viver? Senhor, tu sabes. Então Ezequiel profetiza. Ezequiel está o que com Deus? Alinhado. Não tem restauração, irmão, para quem não está alinhado com Deus. Ezequiel, poderão? Senhor, tu sabes. Ezequiel profetiza, assim diz o Senhor, alinhado. Sabe o que é isso aqui? Vida no altar. Vida no altar. A casa da pessoa, a pessoa está com a vida diante de Deus. Você percebe que todas as ações de Ezequiel, você percebe que Ezequiel está debaixo do comando, debaixo da orientação. Meu irmão, tem gente que quer que Deus faça um monte de coisa, mas sequer você ouve, e quando ouve não obedece. Você até ouve, mas não obedece. Tem gente que nem ouvir ouve, muito menos obedecer. Você está alinhado com Deus? Você está com a vida no altar? A restauração ela acontecerá quando a minha vida ela estiver alinhada com Deus. Esse texto também nos ensina um fato. Olha o 37:7. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um e juntou osso ao seu osso. Nem todo reboliço é confusão. Se Deus está por trás disso aí, pode até parecer que está tudo virado de cabeça para baixo, mas se Deus está aí, as coisas vão se encaixar no lugar devido. Eu ouvi uma palestra ontem de manhã de um pastor Guerri, alguma coisa, eu sou ruim para inglês, e ele falou, tem hora que as coisas têm que chegar no caos, tem hora que as coisas têm que ficar bem ruim para consertar. Tem hora que quando chega no fundo do poço, é que as coisas vão tomar um norte, vão tomar uma direção que Deus quer. Alguns de nós aqui sabemos muito bem isso. Alguns de nós só tomamos alguns posicionamentos diante de Deus porque nós chegamos lá no fundo do poço, quando já não tinha mais ninguém, como José. A única opção que você tinha, olha para o poço, olha para cima. Nem todo reboliço é sinônimo de bagunça, de tragédia, de confusão. Se Deus está por trás dessa situação, meu irmão, as coisas vão se encaixar. Amém? E sabe quem é que faz as coisas se encaixar? É Deus. É Deus. Foi o Espírito que fez isso. Sabe quem é que vai trazer seu esposo para cá? E que Oxalá, tomara, que um dia ele esteja
segurando esse microfone aqui, me dando um descanso domingo, enquanto eu dou uns glória a Deus no banco. Quem vai trazer a sua esposa é Deus. Quem vai trazer a sua esposa é Deus. Quem vai fazer a obra na vida do teu filho é Deus. Pode estar tudo de cabeça para baixo, mas se Deus entrar, Deus levanta. Amém? Quando a restauração acontece? Talvez essa é a nossa maior pergunta. Tá, Deus, quando? Percebam, 37, verso de número 6, e eu porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e sobre vós, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Há um processo. Sabe quando é que a restauração vai acontecer? Olha o verso de número 8. Verso de número 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu sobre eles a pele sobre eles por cima, mas não havia espírito neles. Quando é que a restauração de Deus vai me alcançar? Quando eu arrumar a bagunça, colocar as coisas em ordem. Meu irmão, você tem que arrumar essa bagunça. Olha a bagunça que está a sua vida, a bagunça que está a sua casa. Você tem que arrumar isso aí. Antes de Deus trouxe uma sentença a um rei, me foge correr, está em Isaías 38, e Deus falou assim: olha, você vai morrer, coloca a tua casa em ordem. Rei Ezequias, peguei uma colinha aqui, rei Ezequias, o rei Ezequias ouve Isaías falando, foi a oração mais rápida. Ele estava deitado, porque ele estava enfermo. Talvez ele vira para o canto da parede e começa a orar. E Isaías estava no pátio, e Deus fala assim: volta, Isaías, porque Ezequias se arrependeu, e porque ele se arrependeu, eu vou dar a ele quantos anos de vida mais? 15. Sabe quando é? Decanta labás, surianda lamarrás. A restauração vai acontecer na minha vida, meu irmão, quando eu arrumar a bagunça, colocar as coisas em ordem, osso com osso, nervo, pele, tendões, uma ordem. As coisas estão no ponto para Deus agir. Deus não age em bagunça, gente. Deus não trabalha em bagunça, de forma alguma. Então, quando é que a restauração vem? Antes de Deus mudar a sua realidade, Deus precisa mudar você. Primeiro Deus quer que arrumemos a bagunça, depois Deus vai agir ao nosso favor e colocar as coisas em ordem. Pastor, a situação está tão bagunçada, a situação está tão emaranhada, eu não sei se eu dou conta. Meu irmão, Jesus te ajuda, Deus te ajuda, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele te ajuda. Você tem que ser intencional, você tem que querer. Como a restauração acontece? Processos. Olha o 6, vou usar o mesmo versículo, eu já estou concluindo. Porei 37, 6, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço, os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Está falando espírito humano. Como a restauração acontece? Ela acontece em processo. Então você precisa ter o quê? Paciência. Irmão, se Deus quiser fazer, é assim, ó. É assim. Então não desiste de ninguém. Não desiste. Pastor, mas eu já fiz campanha de madrugada, eu orei, eu jejuei. Pastor, mas eu fiz isso. Meu irmão, não desista, não desista. Se submeta ao processo de Deus. Processo de Deus. Eu preguei para vocês de manhã e falei que eu evangelizei meu avô quarta-feira, com 97 anos de idade, ele aceitou Jesus. 97 anos de idade. Que benção. 97 anos. Talvez eu olhava para o meu avô, talvez não, isso é fato. Falei, meu avô não vai aceitar nunca. Sou um menino de fralda perto dele, ele tem 97 anos, o que eu vou falar? Aquela coisa toda. E eu fui chegando, e um dia, outro dia e tal. Quando foi agora, na última quarta-feira, Deus preparou. Processo. Tem pessoas que não respeitam processo. Meu irmão, você precisa respeitar os processos de Deus. Eu preguei aqui uma mensagem uma quinta-feira, o propósito do sofrimento, está
estar na nossa página, e eu falei que Deus é um Deus de processo. Quanto tempo Deus criou os céus e a terra? 6 dias. Com quanto tempo Deus mandou chuva sobre a terra? Mais de 5 meses. Com quanto tempo Noé construiu a arca? 120 anos. Quanto tempo Abraão teve que peregrinar até ter o seu filho? 25 anos. Com quanto tempo José assumiu ali 17 ou 13 anos depois? Com quanto tempo Moisés foi preparado para assumir a libertação do povo? 40 anos. Quanto tempo o povo ficou lá no Império Egípcio? 430. Jesus, só quando ele chegou aos 30, ele se manifestou publicamente, ele ficou 3 anos e meio. Ele morreu, mas ao 3º dia, ele ressuscitou. Os eventos escatológicos, como eu preguei naquele dia, são processos, 1ª, 2ª, 3ª e assim segue. Respeita os processos. Tenha pressa não. Você vai casar um dia, para de ir para um motel com seu namorado. Para de fornicar, você vai casar. Tenha paciência com seu filho. Um dia você foi menino, você foi criança. Nós precisamos ter paciência. Amém? E como acontece? Acontece com o processo. E para mim finalizar aqui, nós orarmos, olha o que está escrito aqui no verso de número 8. E olhei e eis que vieram nevos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé um exército grande e em extremo. Em extremo. A carcaça estava toda montada. Qualquer outro cidadão que chegasse naquele vale, e aqui eu estou exagerando, porque nós estamos numa visão. Qualquer um que olhasse, já não é mais ossos secos, é um corpo montado. Todo mundo poderia falar assim: tem vida. Mas o que Deus diz? Tem aparência, mas não tem vida. Faltava Deus. Estava tudo organizado, estava tudo certo, tudo no devido lugar, mas o que estava faltando ali? Estava faltando o Espírito de Deus, estava faltando Deus abrir as sepulturas, conforme o verso 12, e Deus soprar. Olha o verso 14: eu porei em vós o meu Espírito. O que estava faltando ali? A presença de Deus. Meu irmão, aqui para nós, você tem uma bela casa, uma condição financeira abençoada, você não tem falta de nada. Mas está faltando Deus aí nesse negócio. Você tem vários diplomas, você é inteligentíssimo. Você desembola em qualquer ambiente. Mas está faltando Deus. Você já tem carro, você já tem tudo. Mas só tem o quê? Aparência. Só aparência. E o pior, o que torna esse quadro mais agravante, nós estamos falando de uma nação que um dia teve vida e agora não tem mais. Sabe o que isso aqui contextualiza aqui para nós nessa noite? Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que pregam, pessoas que cantam, pessoas que exercem alguma função, são dizimistas, são ofertantes, são legais, são bacanas, mas é apenas aparência. Não tem Deus, não tem graça, não tem vida, não tem unção, não tem o fluir de Deus. Olha que interessante, se o irmão projetar na tela aí vai ajudar. Olha o 37:11. Então me diz: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto profetize e diz: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei a vossa sepultura, e farei sair das vossas sepulturas, ó povo de Israel, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Mas quando você pega aqui, eu peguei o errado, quando você pega aqui o versículo de número 8, diz assim: e olhei e eis que vieram nevos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. Verso 9, e ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Olha o 10, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Só que quando você chega no versículo de número 14, o Senhor está dizendo assim: Ezequiel, agora eu vou pôr o meu ruache,
O meu espírito estava lá tudo organizadinho, tudo no devido lugar, estavam de pé, parecia um exército, mas faltava Deus. Irmãos, você mesmo tem orado: Deus, eu não entendo, não falta nada, Senhor, eu tenho dado uma estrutura, eu tenho dado conforto, Senhor, mas está faltando alguma coisa, esse negócio é só uma aparência. Aí Deus diz assim: olha, eu vou soprar o meu espírito, um povo que um dia tinha vida e agora não tem mais. Mas Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom. Deus fala assim: então chame o meu espírito. E a palavra diz assim para nós orarmos, verso 14: eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e fiz. Disse e fiz. Irmãos, o que está faltando lá na minha casa não é dinheiro, não é comida, é mais de Deus. O que está faltando na sua casa não é conforto, não é provisão, não é favor, não é nada. Está faltando mais de Deus. O que está faltando no meu casamento é mais da presença de Deus. O que está faltando no meu relacionamento com meu filho é mais de Deus. Está faltando a graça, está faltando a glória, está faltando o esplendor. Irmãos, e a boa notícia nessa noite é que Deus, Ele leva-nos a perceber isso. Deus nos mostra essa realidade, mas Deus, como Ele falou o profeta, Ele toma a iniciativa e diz assim: eu porei o meu espírito. Deus vai fazer, querido. Amém? Tem esperança, Deus vai restaurar, Deus vai levantar. O único que pode nos levantar e nos sustentar é Deus. Pastor, e por que Ele vai fazer isso? Por que isso vai acontecer? Por causa do verso 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me conduziu. Porque Deus está comigo, Deus está conosco, Deus está com você. O salmista diz no Salmo 23, verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém, igreja? Vamos orar, vamos colocar de pé. Vamos clamar a Deus por restauração nessa noite. Deus restaurou a nação, Deus restaurou o reino do sul, Deus restaurou Judá. Deus cumpriu a sua palavra, Deus cumpriu essa promessa. Quando é que a restauração acontece na minha vida? Quando eu reconheço, admito, e eu admito e me levanto. Quando é que a restauração acontece na minha vida? Eu preciso identificar onde começou a derrocada, onde eu escorreguei, onde eu caí e não percebi. Foi pecado, foi rebeldia, foi descuido, foi negligência. A restauração, ela acontece na minha vida, independente de quão grave esteja a situação, independente de quanto tempo eu estou nessa situação ruim, Deus pode reverter. A situação, ela acontece quando eu entendo: onde eu não vou, Deus vai, onde o que eu não faço, Deus faz, onde eu não alcanço, Deus alcança. A restauração, ela acontece, pode acontecer agora, ela pode acontecer enquanto eu oro, enquanto eu profetizo. Se Deus está por trás, as coisas vão chegar no lugar. A restauração acontece quando eu coloco a minha casa em ordem. A restauração acontece no processo. Deu para ficar frisado, amém? É muita coisa, né? Mas depois você assiste o culto de novo. Eu quero orar com você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você colocasse diante de Deus uma situação da sua vida. Apenas uma. Talvez o seu casamento, o relacionamento com o seu filho, com a sua filha. Talvez a sua vida profissional, a sua vida financeira. As coisas não acontecem, não rompem. Tem tudo para dar certo, pastor. Tem tudo para virar, mas não está travado. Irmão, está faltando Deus nesse negócio. Pai, no nome de Jesus, oh aleluia, Senhor, o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não mudou, Pai, o Senhor é o Deus que levanta, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que fez, o Senhor é o Deus que fará, não há impossíveis para Ti. Pai, nessa noite nós reconhecemos a nossa situação. Nessa noite nós admitimos o momento tão difícil que nós estamos vivendo. E como o pródigo, nós dizemos, caindo em si, disse: levantar-me-ei. Ah, Senhor.
O povo de Israel estava naquela situação porque pecou, se rebelou. Pai, nós chegamos a tal situação no casamento, a tal situação na saúde, a tal situação profissionalmente, talvez não por causa do pecado, mas por causa da nossa negligência, o nosso descuido. Perdoa-nos, ó Pai. Pai, obrigado, porque não importa quão difícil esteja essa situação, não importa o tempo que passou, o Senhor é poderoso para mudar esse quadro. O Senhor mudou a vida da mulher hemorrágica 12 anos depois. O Senhor ressuscitou Lázaro 4 dias depois de sepultado. O Senhor é Deus. Faça o que eu não posso fazer nessa noite. Toca onde eu não posso tocar. Vai aonde eu não posso ir, Senhor. Senhor, trabalha nessa situação. Pai, se o Senhor está por trás desse reboliço, Pai, as coisas vão chegar no seu devido lugar. Nem toda reboliço é sinônimo de confusão, de desordem. Se o Senhor está, opera nessa noite na vida deste homem e dessa mulher. Mostra-nos o que está fora de ordem em nossas vidas. Mostra-nos, ó Pai, naquilo que nós devemos consertar diante do Senhor. Mas restaura as nossas vidas. Senhor, há toda uma aparência, há todo um verniz de espiritualidade e religiosidade, mas é apenas aparência. Se o Senhor não liberar, se o Senhor não soprar o ruache do Senhor, o Espírito do Senhor, nós não teremos vida. Mas abra a nossa sepultura nessa noite. Tira-nos de Cantalabassuri, Andalamarras para fora. Vem, Espírito de Deus, entra na casa do teu filho. Entra na vida daquela mulher, Pai. Entra na vida daquele homem. Entra na vida daquele jovem. Entra naquela empresa. Entra nessa situação e traz vida. Repreenda toda morte, toda paralisia, toda esterilidade e levanta-nos para a glória do teu nome. E nós saberemos que o Senhor disse e o Senhor fez. Nós queremos contemplar a tua glória. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído e ossos juntando aos seus ossos. Pai, que o Senhor esteja agora por graça e misericórdia entrando em muitas situações aqui na vida dessas pessoas. E tudo aquilo que está em desordem, tudo aquilo que está em confusão, tudo aquilo que não há mais esperança, faça, ó Deus, o teu milagre, glorifica o teu nome, restaura e restaura e restaura, em nome de Jesus. Você diz? Amém? Receba essa palavra para a glória de Deus. Chega na sua casa amanhã, sei lá, um ambiente que está crítico, cinzento. Os irmãos vão servir a ceia. Eu acho que o pessoal do louvor vai dirigir-nos num cântico. E você vai profetizar. Tá certo? Alguém pode falar assim: o que você está falando com essa porta? E meu irmão, não esquenta não, o profeta falou com osso. O que você está falando com essa parede? Esquenta a cabeça. Só entende o mistério quem está no mistério. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Os irmãos podem servir. Enquanto o pessoal dirige aqui para o púlpito, nós vamos cantar uma música aí. Amém? Me ajuda aí. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Bem forte. Ele exaltado, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Mais uma vez, ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre
exaltado seu nome, louva. Aleluia, Ele é o Senhor, e Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica teu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Amém. Meu irmão, feche teus olhos, continue em oração. Enquanto eu profetizava, houve um reboliço. Perde a bênção não, fique conectado no céu. Talvez Deus está fazendo nessa noite, você vai ver essa semana o agir de Deus. O profeta não parou para ver o caos, ele continuava profetizando. Continua orando. Você já recebeu o elemento da ceia? Ore, fale com Deus. Deus, olha, faça hoje. Senhor, o Senhor é poderoso para fazer agora. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestidos de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, trigo maravilhado, tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, soube o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, e eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do teu amado, e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado, tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, soube o Deus que sabe me maravilhar, sobre o Deus que sabe me maravilhar, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Glória a Deus. Meus irmãos, fale com Deus agora. Esse é o momento. Nós pregamos na palavra para colocar a casa em ordem. E você tem a oportunidade de fazê-lo agora. Nós pregamos nessa manhã sobre que em Cristo nós temos nossos pecados perdoados. Nós ensinamos isso nessa manhã. Então,
esse é o momento de você colocar a sua vida diante de Deus. Talvez tenha alguma coisa que te incomoda. Talvez aconteça uma situação que incorreu em pecado e você não teve tempo de orar. Essa é a hora. Pai, nós te louvamos por causa do teu grande amor. Nós te agradecemos pelo teu grande perdão, Pai. Senhor, nós consagramos ao Senhor este pão e esse suco que não se transformam, mas simbolizam o teu sangue e o teu corpo, que foram entregues totalmente, ó Deus, num ato de sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, para que nós tivéssemos vida. Abençoa o teu servo, a tua serva, que agora vão à mesa da comunhão, Pai. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Amados, eu vou ler um texto diferente do costume. Ao final da leitura, você poderá participar simultaneamente dos elementos, tá bom? Está em João capítulo 6, verso 48, diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Verso 54: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Podeis participar do pão e do cálice em nome de Jesus. Agradeça a Ele. Porque Ele está restaurando, Ele está fazendo, Ele está operando. Ele tem te sustentado, Ele tem nos sustentado. Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Oramos agora por curas físicas, Senhor. Entra no corpo do teu filho e da tua filha e arranca essa enfermidade. Oramos pela saúde da irmã Ana Paula. Oramos pela saúde das irmãs da Leucimar. Oramos nessa hora, meu Deus, pela saúde do irmão Cogésus. Oramos agora pela saúde de todos quantos estão enfermos e não pôde estar conosco aqui nesse dia, Pai. Seja o visitado, Senhor, dando saúde a essas pessoas, sustentando o teu filho e a tua filha, dando livramento de todo mal, em nome de Jesus. Você diz: olhe para cá e eu vou impetrar a bênção. Irmão, Deus está com você. Amém? Deus está com você. Para de ficar chorando, para de ficar reclamando, para de ficar olhando só que não vai dar certo. A Bíblia diz que em todo o tempo o profeta estava profetizando. Para de ficar com seus olhos fixados no caos. Fique seus olhos naquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Que o Senhor levante o seu rosto e libere paz para você e a sua casa. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor. Seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. A igreja do Senhor diz: amém. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus.